Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao Kotlin Flow, que é uma funcionalidade do Kotlin que nós vamos utilizar na nossa prática. Então, vamos lá. Com o advento das coroutinas, ou coroutines, os desenvolvedores Android passaram a utilizar, ao invés de outras bibliotecas que entregavam a mesma funcionalidade, devido à sua simplicidade, principalmente sobre a concorrência estruturada que ela traz por padrão. E com isso eles resolveram problemas do callback hell, que era vários callbacks aninhados, normalmente encontrados antes das coroutinas. Porém, a API de coroutinas não provê uma API reativa, como o Java faz, que foi uma biblioteca dominante durante muito tempo, e provavelmente ainda é dominante se você utiliza Java. Então, como é que isso funcionava antes? Então, vamos ver aqui a gente utilizando as coroutinas. Eu tenho uma função simples, uma suspend function, que ela me retorna uma lista de respostas e ela vai adicionar, no caso aqui, 3 respostas, A, B e C. Esse método compute seria um método car, vamos dizer assim, onde ele vai calcular simplesmente. Então, imagine isso e que eu vou chamar essa função dentro da função main. Para critérios didáticos, eu coloquei dentro do run block. Então, beleza, eu comecei ali na minha função main, vai executar o run block, vai bloquear a main thread enquanto esse código não terminar. E aí vamos seguindo normalmente. Eu vou declarar minha lista e vou chamar a função foo. Nesse momento, o que acontece? Ele já vai executar essa minha função, é uma suspend function. Então ele vai calcular ali o A, beleza. Vai continuar para o B, normal, C, tudo sequencialmente. E aí, finalmente, uma vez que ele retorna, termina, ele vai voltar lá para a minha função main com a minha lista de respostas. E aí sim ele vai executar aquela linha de baixo. Então, a função main estava ali. E vai imprimir cada uma desses lists, desse item da lista. Isso é o funcionamento padrão com coroutinas. Certo? Agora vamos ver o benefício que a gente tem usando Kotlin Flow. Então, eu tenho as mesmas funções aqui. Eu quero só destacar as pequenas mudanças. Agora ela não é mais uma suspend function. E tem algumas palavras-chave aqui para se notar. Então, agora, em vez de adicionar uma lista, eu retorno um flow de response. Ao invés de usar o build list, eu uso o builder flow. Que o que tem dessa função lambda é um flow. E ao invés de ser um add, que eu estava adicionando na lista, agora é um emit, que flows eles emitem valores. E o método para calcular o valor é o mesmo, compute A. Então, eu tenho vários métodos emit, um para cada resposta, ou antigamente item da lista. Na nossa função main, o que mudou é que ao invés de ter agora um map, eu uso direto no flow a função collect. Então isso é muito importante, eu passo a função map. Então, quando eu estou trabalhando com o flow, ele tem um emit e collect, é sempre assim. Então o flow vai estar emitindo respostas e eu vou coletando. Vamos agora ver o funcionamento desse código, para a gente ver a diferença. Então, normalmente eu vou para a função main, é a mesma ideia do runbook, e eu vou para o flow. Na hora que eu executo a função foo, agora ela retorna imediatamente, mas ela não calcula nenhum valor. Ela apenas me dá uma referência para o flow response. E aí eu já sigo na sequência para a parte que tem o collect. E agora as coisas ficam interessantes. Toda vez que eu chamo o collect, ele vai executar o lambda. Então vamos lá, ele executou o lambda aqui, collect, voltou para a função foo. Como tinha um emit, ele já retornou, e aí o que é legal. Ao invés de você esperar todas as emissões, não, ela já volta para o código da main e imprime. E agora ele vai de novo, emitiu o B, ele coletou, emitiu, vai imprimir. Mais uma vez, ele chamou o collect, volta, vai emitir a terceira resposta C,
e aí volta para a main para imprimir. Por último, como não tem mais nada, ele não vai emitir e volta para main. Então, o que é interessante aqui é que, por exemplo, nesse exemplo didático é muito simples ali, as emissões vão ser rápidas, porque é só um exemplo didático, mas imagine que uma operação cara, você não precisa esperar todas as respostas serem computadas para fazer alguma coisa, para mostrar para o seu usuário o resultado. Então você tem essa API reativa muito simples com o Flow, você olhar para esse código e para o outro, mudou algumas palavras-chave e você tem um funcionamento completamente diferente. Então esse é o poder que o Flow traz para você. Ele é uma biblioteca muito mais complexa do que isso, mas ele te traz isso de uma maneira bem simples. E é isso que a gente vai utilizar na prática a seguir. Agora que nós já entendemos o funcionamento do Flow, vamos descobrir o que realmente é o Flow, né? Então, o Flow é uma implementação da especificação da Reactive Stream, do JVM. Então, já existem outras bibliotecas que implementam essa especificação, como a RxJava. Ele é todo construído tendo como base as coroutinas do Kotlin. Então, a gente tem como vantagem aqui que as funções que são executadas dentro do Flow, elas podem ser suspend functions, então, por conta das coroutinas. E aí, com isso, eu consigo fazer o gerenciamento assíncrono de streams de dados. E eles são frios ou cold em inglês, que é um termo comum que você vai encontrar. No exemplo que a gente viu, eu tinha um assinante ou um consumidor dos dados do Flow, que é quem chama o método collect, que é uma suspend function. Então, o que acontece? Por ser frio ou cold, se não houver um consumidor, a computação que é feita ali no emit, ela não é realizada. Então, você não tem desperdício de recurso. Então, mesmo que eu inicie um flow, se eu nunca chamar o collect, eu não vou ter gasto desse recurso lá, porque simplesmente os dados não vão ser produzidos. Que é diferente de hot streams ou streams quentes, onde se por acaso eu esquecesse ali de coletar, a string hot ela continuaria calculando e emitindo os eventos, mesmo que eu não estivesse acessando ele, consumindo. Eles têm no safety devido o tipo de dados do sistema de tipos do Kotlin e para quem tem interesse em multiplataforma, por ser construído dentro da biblioteca nativa do Kotlin, você pode usar ele tanto no Kotlin multiplataforma para desenvolver mobile, e aí essa parte compartilhada você pode utilizar no aplicativo móvel e depois escrever a parte iOS ou Android, mas você tem streams reativas compartilhadas, você não vai ter que usar a implementação de streams reativos do iOS e uma compatível com Android, você consegue usar o Kotlin lá embaixo. Para quem não quer usar o Kotlin para JavaScript, também você vai ter essa funcionalidade e nativo para desktop. Então, no contexto do Android, a gente pode, não só no contexto do Android, né, mas no contexto do Android é que a gente pode olhar principalmente para esse quadro aqui, onde o Flow ele é um produtor de dados e aqui normalmente eu vou ter a parte da aplicação que produz dados e adiciona na stream. E graças às coroutinas isso pode acontecer assincronamente. Eu posso ter aqui no meio do caminho um intermediário que pode modificar os valores emitidos pela stream ou modificar a própria stream e o consumidor. No caso do Android, um cenário clássico disso são as fontes de dados, data source ou os repositórios, que é o que a gente vai ver no banco de dados. Eles basicamente servem apenas para produzir dados. E, em geral, esses dados vão ser mostrados nas nossas views, lá na Activity, no Fragment, que são os consumidores. E nesse meio termo pode haver transformações nas camadas. Então é nesse cenário, inicialmente, que a gente vai utilizar o Kotlin Flow no Android, na parte do banco de dados que com o Room. Mas, por fim, por que usar o Flow? Né? Então, primeiro, uma relação específica com projetos multiplataforma.
Apesar de existir outras bibliotecas que implementam a Reactive String Specification, como a Java, que já foi bastante famoso, e eu acredito que ainda seja famoso entre os desenvolvedores Android que usam Java, o Java ele é específico para JVM e ele não funciona no Kotlin multiplataforma, porque ele usa construções que não são nativas do Kotlin. Então, no ambiente Android, você pode substituir o Kotlin Flow por Java tranquilamente. Mas se você pensa num projeto multiplataforma, não vai funcionar. E como o Kotlin é parte da biblioteca, o Flow é parte da biblioteca padrão do Kotlin, ele já foi construído pensando no multiplataforma. Então, você consegue usar ele para gerar JavaScript, você consegue usar no KMM, no Kotlin Multiplataforma Mobile, e, enfim, e em diante. Um outro fato legal é que já devido ao fato que o Kotlin Flow é construído utilizando coroutinas, as funções que podem ser usadas, as funções que são executadas dentro do Flow, elas são suspend functions. Então você consegue tanto usar funções assíncronas ou síncronas dentro dentro do Flow, o que não acontece no SJava dessa forma. Então no SJava você tem vários operadores que consideram a função que vai ser executada como síncrona e digamos que os mesmos operadores do outro lado para funções assíncronas. Então, assim, eu tenho um dobro de operadores. Por conta disso, o Kotlin Flow acaba sendo uma biblioteca mais simples e que oferece os mesmos recursos. E aí, de quebra, eles herdam as características das coroutinas, né, como Structured Concurrency e Cancellation. Então, isso traz um apelo bem grande para o uso de Flow. E mais para frente, a gente vai ver que é possível substituir o Live Data, que é algo do Android específico, para usar o State Flow ou Shared Flow. Mas a gente vai ver isso mais à frente, porque nesse caso já são hot streams e, enfim, precisa ver mais conteúdo. Mas eu vejo um caminho nesse sentido, você deixar cada vez mais o Live Data somente no View Model ou até mesmo substituir ele totalmente com o Kotlin Flow. Então isso é uma coisa que a gente vai talvez veja ao longo do tempo. Então já tem artigos ensinando a migrar e tudo mais. E o interessante aqui é porque o Live Data ele depende do ciclo de vida do Android. Então, assim, não é legal você usar fora do contexto de Vue e Model, porque lá eu ainda estou associado a um life cycle, né? Seja do Vue Model ou mais acima nas views, nas actives ou fragments. Mas existem implementações usando Live Data lá próximo do banco de dados para justamente fornecer essa funcionalidade de ser observável. Só que aí não é legal porque você já fica desassociado no ciclo de vida. Então, nesse ponto, é onde justamente nesse ponto que a gente vai inserir o Flow na nossa prática. Então, era isso que eu tinha para falar de Flow. Aqui eu tenho vários links interessantes, desde como é que surgiu o Flow, como o Flow no Android, como é que eu uso Active Streams com Shared Flow e State Flow, que é o que eu falei que são Streams Hot, né, que a gente vai olhar agora. Tem um artigo do desenvolvedor do Google ensinando como é que eu migro de Live Data para Kotlin Flow. Então, veja, e é um dos caminhos a ser apontado pelo próprio desenvolvedor do Google. A documentação do Kotlin e aqui duas palestras muito legais. A primeira, Android Dev Summit, onde eles falam como usar o Android, o Flow com Live Data. E um dos palestrantes é o autor desse artigo que ensina a fazer a migração. E o outro é uma palestra de uma pessoa, do desenvolvedor do Kotlin, da JetBrains, falando só de Flow. E foi até de lá que eu peguei esse primeiro exemplo. Então, eu aconselho para quem ficou curioso, para quem quer entender melhor, realmente foi uma breve introdução. E a seguir a gente vai ver a parte prática, onde a gente vai juntar tudo isso num aplicativo.